Vamos iniciar a aula sobre a neuroanatomia do telencéfalo. Eu vou dividir essa aula em vários vídeos. O vídeo de hoje vai falar um pouquinho sobre... vai ser uma introdução geral ao tema, certo? E vamos abordar um pouco do lobo frontal. O sistema nervoso é o centro de comando das atividades voluntárias e involuntárias do nosso organismo. Então ele recebe as informações sensoriais do meio externo e interno em relação ao organismo. Ele analisa essas informações, analisa, processa, armazena e depois ele responde, ele emite uma resposta, certo? A principal célula que compõe o sistema nervoso é o neurônio. O telencéfalo, enfim, o sistema nervoso, ele possui substância branca e cinzenta. A localização da substância branca e cinzenta vai depender de qual órgão do sistema nervoso estamos falando. Por exemplo, a medula espinal possui substância cinzenta na parte central e substância branca na parte da periferia. Já em relação ao telencéfalo, a substância cinzenta se encontra na periferia, formando o córtex cerebral, e a substância branca no centro. A substância cinzenta, ela tem essa cor mais escura visualmente, devido ao fato de que nela se concentram os corpos dos neurônios. E os corpos dos neurônios possuem o núcleo e organelas que dão esse aspecto um pouco mais escuro para essa parte do sistema nervoso. Então, no telencéfalo, os corpos dos neurônios se concentram na periferia, formando o córtex cerebral. A substância branca são os axônios desses neurônios, que são recobertos pela bainha de mielina. E também possuem as células da glia, mas a concentração maior de células de corpos de células estão no córtex cerebral. O critério anatômico divide o sistema nervoso em central e periférico. O sistema nervoso central é aquele que está dentro de concavidades ósseas, Por exemplo, a cavidade craniana. Dentro da cavidade craniana existe o encéfalo. O encéfalo, então, é sistema nervoso central. Dentro do canal vertebral existe a medula espinhal. Medula espinhal, sistema nervoso central. Os nervos cranianos e os nervos espinhais, os nervos e os gânglios que saem de dentro do sistema nervoso central, eles formam o sistema nervoso periférico. Nessa imagem aqui a gente consegue visualizar o encéfalo, que é composto pelo telencéfalo, essa estrutura maior, em um pouco mais, que está branco. Essa estrutura aqui um pouco mais rosada é o diencéfalo. Essa outra estrutura aqui, que corresponde ao número 5, é o mesencéfalo. Essa outra aqui, um pouco mais verde escura, correspondendo ao número 6, é a ponte. E essa estrutura aqui, verde mais clara, correspondendo ao número 7, é a medula oblonga, ou o bulbo. Essas três estruturas aqui, mesencéfalo, ponte e bulbo, elas formam o tronco encefálico. E o telencéfalo com o diencéfalo forma o cérebro. E aqui atrás está o cerebelo. Então, tudo isso aqui, cérebro, cerebelo e tronco encefálico, formam o encéfalo. O telencéfalo ele possui três polos, que são três pontas. O polo frontal, o polo temporal e o polo occipital.
e possui três faces. A face superolateral, que corresponde a essa imagem aqui. A face inferior e a face medial. Aqui estão os três polos, olha, polo frontal, polo temporal e polo occipital. São essas três pontas. Aqui a gente consegue visualizar a face superolateral, e na face superolateral existem dois sulcos principais, que é esse sulco aqui, que é o sulco central, e esse outro sulco aqui, que é o sulco lateral. Esse sulco aqui, desculpa, deixa eu apontar aqui. Esse sulco aqui, ele também pode ser chamado de sulco rolando. E esse aqui, sulco de Sylvius, ou fissura de Sylvius. Esses dois sulcos, esse e esse, eles dividem o telencéfalo na face superolateral em lobos. E esses lobos correspondem a nomenclatura deles aos ossos cranianos subjacentes. Logo, toda essa região aqui, à frente do sulco central, é o lobo frontal, porque está em contato com o osso frontal. Essa região cerebral atrás do sulco central é o lobo parietal. E essa outra região aqui, abaixo do sulco lateral, é o lobo temporal. E aqui atrás, o calcanhar do cérebro é o lobo occipital. E também existe outro lobo, que é esse aqui, ó, o lobo da ínsula, que ele só é visível quando a gente afasta as estruturas que cobrem o sulco lateral. Então, se eu afastar para cá e para cá o sulco lateral, eu consigo visualizar essa estrutura aqui, que é o lobo da ínsula. Vamos agora ver os giros e sulcos. A gente vai focar agora somente no lobo frontal. O lobo frontal, deixa eu voltar aqui esse slide. Desculpa, deixa eu voltar aqui esse slide para mostrar a vocês a relação que o lobo frontal tem com o funcionamento do sistema nervoso. A gente viu aqui, ó, que o sistema nervoso ele recebe, ele analisa, processa, ele responde. O lobo frontal, ele participa especialmente, não somente, mas especialmente nessa fase do processamento nervoso. É daí que vem as respostas. O lobo frontal organiza as respostas aos estímulos sensoriais internos e externos. Vamos voltar lá no lobo frontal. Lobo frontal. O lobo frontal, deixa eu voltar aqui no cérebro. O lobo frontal, lembrando, né, é a região cerebral à frente do sulco central. À frente do sulco central existe outro sulco, que é esse aqui, ó, sulco pré-central. A região cerebral do córtex correspondente a essa estrutura aqui, à frente do sulco central e atrás do sulco pré-central, essa estrutura aqui é o giro pré-central. Esse giro pré-central, ele é o centro motor primário. Ele é a área motora primária. Então, aqui estão os corpos dos neurônios que vão emitir os seus axônios e a informação nervosa para controlar os músculos do corpo, né? Aqueles músculos voluntários. Então, daqui sai a informação motora. Essa é a área motora primária. Diante disso,
Penfield, ele montou esse esqueminha aqui, ó, que ele chamou de homúnculo. Homúnculo. Homúnculo significa homenzinho. O homúnculo motor, que são mais ou menos a correspondência da extensão da área cortical correspondente às estruturas do corpo. A gente consegue perceber, por exemplo, aqui, essa região aqui, na parte terminal ou inicial, dependendo do ponto de vista, do giro pré-central da área motora primária, corresponde principalmente às estruturas de orofaringe, face, boca e faringe. E também envolve a laringe. Então, essa região aqui ela é fundamental para a fonoaudiologia, né? Daí sai a informação voluntária que controla os músculos da laringe, da voz, da língua, dos lábios, da face, certo? Nessa região. A gente consegue também perceber que a área correspondente às estruturas orais ela é muito grande. O tamanho da área cortical diz pra gente que essa área possui muitos neurônios. E isso diz pra gente que o movimento realizado pelas estruturas que são controladas por essa região são movimentos extremamente finos e complexos, que necessitam de muitos neurônios para que o movimento seja o mais apurado possível. Então, os movimentos realizados pela boca, pela face, pelas pregas vocais, são movimentos extremamente delicados e complexos. Por isso que a extensão da área motora é grande. A gente não consegue, por exemplo, comparando com braço, joelho, a gente percebe que é uma área muito menor do córtex cerebral que controla essas estruturas em relação à boca e às estruturas orais. E também outra coisa interessante que a gente consegue observar é que a mão, a área cortical da mão está muito próxima à área cortical da face, da boca. Isso é interessante porque toda a filosofia, por exemplo, do método multigestos para a reabilitação das apraxias, ela vem baseada nessa proximidade entre a estrutura da mão e as estruturas orais, né? Logo, uma lesão, um AVC que afete essa área cortical vai gerar uma disartria. Uma disartria também pode ocorrer uma paralisia facial central, certo? Paralisia facial central ou disartria. Uma lesão na área motora primária correspondente às estruturas orais. Ainda no lobo frontal, a gente consegue observar que à frente da área motora primária existe a área pré-motora, que é a área onde ocorre o planejamento e a programação motora. Então, lesões nessa região aqui da área pré-motora, onde ocorre o planejamento e a programação motora, vai gerar uma apraxia, que é uma dificuldade no planejamento motor. Então, se uma pessoa que tem apraxia, as apraxias são várias, tem apraxia para quase tudo. Digamos que a pessoa teve uma lesão, um AVC que afetou essa região aqui, né? Ele pode ter uma apraxia, por exemplo, se você pedir para ele dar tchau, ele não consegue, voluntariamente falando, porque o planejamento motor está alterado. Os músculos estão íntegros, o controle muscular está íntegro, mas fazer o planejamento do movimento de dar tchau vai estar alterado. No caso de uma apraxia para esses movimentos, né? Porque também existem outras apraxias. Existe, por exemplo, a apraxia bucofacial, que é quando a gente pede para o indivíduo fazer alguns movimentos orais,
fazer um bico, um sorriso, encher as bochechas, colocar a língua para fora, e ele não consegue fazer esse planejamento motor para esses movimentos. Sendo que durante a mastigação, por exemplo, ele consegue colocar a língua para o lado e para o outro, mas se eu pedir voluntariamente, ele não consegue. Aquilo que é automático ele consegue, mas aquilo que é voluntário, que exige um planejamento motor consciente, é aí que entra a dificuldade, no caso da apraxia. A gente consegue também perceber que a área de Broca, que é essa área aqui que a gente vai ver um pouco mais para frente, no próximo slide, mas já vou adiantando, ela faz parte da área pré-motora, né? Da área motora secundária, da área pré-motora. Então, a área de Broca, ela é uma área responsável pela programação, pelo planejamento, pela organização fonética, certo? A memória fonológica, fonética, a expressão da linguagem. A gente vai ver no próximo slide aí. Mas ainda nessa imagem, eu queria falar com vocês a respeito dessa região aqui, ó, que eu circulei aí. Essa região é a área de Esner, que é a área da produção da escrita. Então, uma lesão nessa região pode causar uma agrafia. Lesões em outras regiões também podem causar agrafia, mas essa região ela é especial nesse sentido, né? A agrafia pode ser uma agrafia apráxica, se for uma lesão nessa região. E também outros tipos de agrafias podem ser desencadeadas por lesões em outras regiões cerebrais. Mas essa área é a área motora responsável pela escrita, né? Pela expressão, pela produção da escrita. Aqui em cima, nessa parte mais em verde, é a área motora suplementar. Essa área é interessante para a fonoaudiologia. A literatura diz que lesões nessa região podem causar um tipo de afasia que é denominada por Luria de afasia dinâmica. Eu tive uma paciente que ela tinha tido um AVC isquêmico que afetou a artéria cerebral anterior. A gente vai ver aqui, ó, que a artéria cerebral anterior, essa parte mais em azul, é a artéria que irriga a área suplementar motora, né? É a área que irriga essa região aqui, ó. Então essa região é irrigada pela artéria cerebral anterior. E a paciente, ela tinha tido uma lesão na artéria cerebral anterior, né? Um AVC isquêmico. E ela ficou com um tipo de afasia. Eu não estava conseguindo identificar qual era o tipo de afasia dessa paciente. A gente conversava com ela, pedia para ela fazer alguns movimentos, ela fazia. A compreensão estava preservada, mas a impressão que dava é que ela não tinha vontade de falar. Ela praticamente não falava nada. Vez ou outra saía uma palavra, e as palavras que ela falava eram palavras coerentes, mas pouquíssimo. Então, lendo na literatura, eu encontrei esse tipo de afasia, uma afasia dinâmica, que é quando existe uma lesão nessa região suplementar, motora, e a pessoa perde a iniciativa verbal e ocorre uma pobreza no discurso, que realmente correspondeu ao quadro daquela paciente. Uma perda de iniciativa verbal e pobreza no discurso. Ela não tinha vontade de falar, porque afetou regiões mais anteriores do lobo frontal. E essa região aqui, que é uma região bem grande, é a área pré-frontal, que é onde ocorrem as funções executivas, o nosso pensamento, onde ocorre a razão, é a área que nos permite fazer escolhas,
nossa consciência, nosso pensamento, o livre-arbítrio, tudo está nessa região da área pré-frontal. E aqui, para a gente encerrar essa parte, esse vídeo falando sobre o lobo frontal, a gente vai ver aqui ó, essa área que é a área de Broca, que ela corresponde a uma região do giro frontal inferior. Esse aqui é o giro frontal inferior, esse aqui é o giro frontal médio e esse aqui é o giro frontal superior. Então a área de Broca corresponde ao giro frontal inferior nas regiões mais próximas ao sulco central. Desculpa, ao sulco pré-central. As regiões mais próximas ao sulco pré-central. Então, a área de Broca corresponde a essa estrutura aqui, que é chamada de região opercular, região triangular. Então, a parte opercular e a parte triangular do giro frontal inferior corresponde à área de Broca, que é a área da produção da fala, processamento sintático e memória fonológica. Lesões nessa região vão causar uma afasia de Broca. Se forem lesões mais superficiais que afetem apenas o córtex cerebral, o prognóstico é bem melhor em relação a lesões que são mais profundas, atingindo também a substância branca subjacente. Então, lesões que atingem o córtex, mas também a substância branca subjacente, causam afasia de Broca mais grave com pior prognóstico. Bom, vou encerrar aqui o lobo frontal e no próximo vídeo a gente vai ver um pouquinho do lobo parietal, certo? Boa noite aí a vocês e até a próxima.